amor, mas da justiça. Nós temos que ter, porque senão você vai acabar levando outros que já dizem que amor. Onde está Deus? Deus nem existe. Outros estão vivendo se Deus não existisse. Talvez até creiam, até aceitem a existência de Deus, mas vivem de qualquer maneira. Não, Senhor, tem nos levado aos seus caminhos. Temos chorar nessa hora, Senhor, que para o nosso interior, Senhor Jesus, para nos levar para o Santíssimo Lugar, para que nós possamos, Pai, todos os momentos e circunstâncias, agir de acordo com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. E me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então, só então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em toda hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Senhor, usa-me. Usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E me conhece. E me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me, usa-me, pede, 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 sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me, sonda-me,
deserto, como flecha que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade. Olha aí em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, eis que Jesus está à porta de toda a humanidade, convida ele para entrar. Ele está te sondando, ele quer ver assim dentro de nós. Se nós estivermos nele, a palavra dele estivermos. Até você transbordar, até tirar toda a história, tudo que não presta, e te preparar para você não consiga amadurecer o filho, para você receber mais prática do alto, para você ser batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E assim é a fé real que chama a existência as coisas que não são como já se fosse, e poder fazer algo. A fé sem obras ela é morta, mas não pode ser feita de qualquer maneira. Só assim você pode ser usado. Nós precisamos ser usados, mas não de qualquer maneira. Precisamos estar no centro da vontade do Todo-Poderoso Deus. É buscando o teu reino, é buscando a tua justiça, é praticando o mandamento, é se enchendo da presença do Todo-Poderoso, que nós diminuamos o nosso natural, aquilo que vem de nós mesmos, a nossa natureza, aquilo que nós aprendemos com o passar do tempo dos seres humanos, a qual nós convivemos, nossos pais, nossos tutores, pastores, professores, Senhor Jesus, tem que diminuir, diminua todo o meu humano dentro de nós, para que o Senhor possa crescer, para que o Senhor possa aparecer nas nossas vidas. A expectativa de toda criatura é a manifestação dos filhos de Deus. Agora a Deus, igreja, agora a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É a comunhão dos filhos da casa do Pai. Xerebicata, não barabacere, bicata, não briar, pela baceira, pela matança, não briar, não só bicata, na marada. Ele já se faz presente, meu irmão. Ele já se faz presente, meu irmão. Para ele não há impossíveis. Ele que fez tudo do nada. Ele que chamou Lázaro depois de 4 dias e tudo se fez de novo. Aquele corpo deslacerado, onde mesmo se levantou, obedeceu a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, meu irmão. Obedeça a voz de Deus. Vem pra fora, Lázaro. Vem pra fora, em nome do Senhor Jesus. Ele me canta, meu irmão. Ele está se formando de novo. Deus, músculos, ossos, ligamentos, tendões, meu Pai, meus pensamentos, meus olhos. Tudo foi perdido. Tudo foi perdido aí fora. Nós tivemos pecado no passado. Deus está refazendo agora, em nome do Senhor Jesus. Para você participar dignamente da vez que Ele te convidou, em nome do Senhor Jesus. A tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, muito obrigado pelo convite de eu me assentar na tua mesa para comer do teu pão, que é o teu corpo, e beber do teu cálice, que é do teu sangue, pois o Senhor morreu a minha morte para eu viver a tua vida, para a glória do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Em cima, assim, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar louvor que é devido. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar louvor que é devido. Estamos nós só existimos momentos para o adorar, porque dele para ele são todas as coisas. É dia da comunhão dos filhos na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. É a lembrança do Calvário, que um dia o Senhor Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós naquele Calvário. Mas ele não ficou morto, amém? Ele ressuscitou e vive para sempre. Mas quando ele morreu, aquele véu que separava, não separa mais. Havia um véu no templo, onde o sumo sacerdote poderia entrar uma vez só, de tempos em tempos, amarrado com uma corda, para ali apresentar as oferendas ao Senhor. Mas por que ele entrava amarrado com uma corda? Porque é um lugar tão santo, que até o sacerdote chegava ali, entrava e morríamos. Acontecia. Aí dava um tempo, se ele não voltasse, os outros sacerdotes puxavam ele com a corda. Podia entrar lá dentro para buscar ele, não, irmãos. Amém, irmãos? Mas aquele véu que separava, separa mais. Hoje, em nome do Senhor Jesus, você tem acesso ao Pai, irmão. Tem acesso ao Rei, tem acesso à sala do trono do Pai, irmão. Você tem acesso ao santíssimo lugar. Para quê? Para o adorar, para viver na presença dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus, vamos sentar, irmãos. Pega a sua Bíblia, abre lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, irmãos. Nós estamos vendo aqui a saga de Davi, irmãos. Nós vamos ver um casal diferente agora aqui. Que Davi estava ali, né, meio em trégua com o Saul, que estava o perseguindo. Né? Mas essa trégua vai durar aqui na Bíblia um capítulo. No outro capítulo 26, o Saul já volta a persegui-lo de novo. Irmãos. É luta, irmão. Tem gente que só mesmo, você prova mesmo que você não é contra a pessoa, né? Você até consegue provar que na verdade você é um servo de Deus, que está buscando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, que nós que somos de Deus não temos nada contra ninguém, né? As diferenças não é para fazer com que as pessoas se afastem, mas para a pessoa se completarmos, né? E aí existe a diversidade de ministérios, né? Mas Deus é um só, irmãos. Não é verdade? Essas diferenças que iam aí, né? É para alcançar a pessoa diferente. Mas às vezes a pessoa, não, vai lá na outra igreja, que é isso, aquilo, outro. Misericórdia. O missionário contou um testemunho ontem, né? Que uma pessoa recebeu uma bênção muito, muito grande. Mas porque era de outro ministério, falou assim, eu não vou contar não. Para não dar glória à igreja da graça. Mas a igreja não é da graça, é do Senhor, irmãos. A gente só participa aqui. Que Deus não sonhou para participar aqui, porque Deus não é Deus de confusão. A pessoa foi abençoada aqui, qual que é o problema? Olha só o pensamento de alguns por aí, irmãos. Não dá glória a Deus, porque não foi na igreja que a pessoa participa que ela recebeu a bênção. Por isso, irmão, nós temos que entender que Deus é Deus. Deus é Deus. Nós temos a nossa casa, né? Que nem na sua casa, por exemplo. Você tem a sua casa. Se você tem a sua casa, mas todo dia, na hora do almoço, do café da manhã,
Na hora da janta, do café da tarde, de segunda a segunda você come fora. Ou você é muito, muito rico, ou você vai à falência e vai ficar doente ainda. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Por mais que você vá a um lugar que fala que a comida é saudável, isso, a gente não sabe realmente como foi feito. Na nossa casa, nós fazemos lá o tempero, a gente procura saber como que, né, equilibrar aquele tempero para que seja bom. No espiritual a mesma coisa, nós temos a nossa casa, né? Se a pessoa ficar todo dia comendo fora, o que é comer fora? Né? Todo dia ficar olhando tudo que está acontecendo nas igrejas, nas religiões por aí, irmão, daqui a pouco a pessoa vai estar doente. Fica cocheando em vários pensamentos, nós somos um só, irmãos. Mas de vez em quando comer fora não tem problema, mas toda hora ali comer fora. Mas talvez nesse dia que você coma fora, talvez você realmente receba uma fortalecida, mas não quer dizer que aquele lugar é lugar para você. Deus não é Deus de confusão, te coloca um pouco aqui, daqui a pouco te coloca lá, fica lá, aí a pessoa fica pulando de galho em galho. Isso aqui, essa cruz aqui, ela tem um pedestal, mas ela não me aguenta não. Se eu pendurar aqui, é igual tem muitos fazem por aí, fica pulando de galho em galho. Tá para cá, daqui a pouco tá para lá, daqui a pouco pega um galho fraco, e, já viu o macaco gordo? Quebrou o galho e se esborrachou. Não é para nós nos esborracharmos, amém, irmãos? Olha aqui o que aconteceu, versículo 1 aqui do 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel. Que Samuel que é esse, pastor? É o escritor desse livro. Pastor, mas não continua aqui a escritura? Realmente, mas foi até o que expliquei de manhã. Quem escreveu aqui daqui para frente, né? Foi o Natan, foi um outro sacerdote que foi levantado, está para ser levantado, na verdade, né? Que escreveu o segundo livro de Samuel, e também boa parte do livro dos reis, e do primeiro e segundo livro dos reis, e até um pouco das crônicas também. Amém, Deus? Mas voltando aqui, faleceu Samuel. E todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, o Davi, ele tinha o Samuel como seu pastor. Então ele estava ali no momento de luto. O pastor dele morreu. Imagina como que estava o coração de Davi. Quando a gente é muito apegado a alguém, aquela pessoa vai. Nós não somos ensinados a perder, né? Às vezes uma coisinha que a gente perde ali dentro de casa, né? Às vezes você chegou diferente, você é acostumado a colocar a chave aqui. Aí outro dia você entrou por outra porta, colocou a chave ali. Você fica 4 dias procurando por aqui e a chave está do outro lado. Eu fiquei com mais de ano uma chave no meu carro sem achar na minha casa. Eu fiz uma outra chave reserva para o meu carro, porque eu não encontrava, irmãos. Porque eu coloquei num lugar diferente. Estava dentro de um bolso, de uma jaqueta, que entrou o verão, e naquele dia que eu cheguei com aquela jaqueta, depois entrou uma reforma na minha casa, nós já separamos todas aquelas bolsas, colocamos para um outro cômodo lá, só depois que eu fui desfazer aquele negócio, colocar as coisas no lugar, eu vi, tá meio pesado aqui, foi ver, a chave estava lá dentro, irmãos. Nós não somos ensinados nem a perder coisas materiais. Imagina o nosso genitor. Aqui era o pai espiritual de Davi. Davi, quando tinha alguma dificuldade, mas ele falava com Deus. Mas quando ele via, né, que ele ainda mesmo assim, ainda estava ali meio, não estava entendendo qual que é a direção que Deus daria, mas ele ia procurar o Samuel. E assim devemos ser nós. Primeiro nós procuramos a Deus. Pelo nome do Senhor Jesus, nós temos acesso a Deus. E o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora de Jesus, que é a palavra. Então você ouve a palavra, e na palavra você faz a oração da fé em nome do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador. Jesus Cristo, ele não é um político corrupto, né? Que as religiões apresentam por aí. Não quero falar mal de religião nenhuma, não. Mas não está na Bíblia. Se eu precisar disso, eu falo com o santo tal, que aí vai falar com Jesus, Jesus fala com Deus. Não é assim que faz a religião? Estou precisando casar, o Antônio. Estou precisando de impossível, Judas. Estou precisando não sei o que lá, falando de tal. Não existe isso, irmãos. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. É o único mediador entre você e Deus, irmão.
Não tenta pegar esses atalhos, não. Jesus não é corrupto, que ele tem um assessor lá. Para você conseguir falar com Jesus, você fala primeiro com o Antônio, com o Joaquim, com o José, com a Maria, com a mãe dele, com o pai dele. Não existe isso. Não está em nenhum lugar na Bíblia, irmãos. Isso é fundamentação de Satanás para te enganar, irmão. Não atire pedra, não. Vai ler a Bíblia, irmãos. Não existe outro mediador, irmãos. Sem contar que depois ainda leva para a idolatria. Como alguém inventou que aquele ali é um mediador entre você e Jesus, que vai mediar entre Deus, então é digno de louvor. Não, somente Jesus é digno de louvor. Somente o seu Deus adorará, e somente a ele prestará culto. E a pessoa acaba caindo nesse laço do inimigo. Não caia nessa. Você tem livre acesso a Deus. Mas se você vê que ainda está meio fraquejando, não está entendendo direito a resposta de Deus, fala com o seu superior espiritualmente. Por exemplo, aqui, onde a gente atende aqui. Depois que acaba os cultos, a gente fica aí, ó. Hoje no culto da manhã eu fiquei mais de hora atendendo aqui. Entendeu? É assim mesmo, irmãos. Para ajudar as pessoas a buscar o entendimento. E assim tem que ser. Procura aquela pessoa que é superior a você espiritualmente, que Deus colocou na sua vida. Não adianta ficar pulando. Vou procurar para esse, vou procurar para aquele, vou procurar para aquele. Por quê? Porque você vai batendo de porta em porta. Daqui a pouco você vai bater numa porta larga, em que a pessoa, em vez de dar uma palavra, vai concordar com o que você quer de errado. O importante é a sua alegria. Você não está feliz nesse seu casamento? Larga, Deus tem outra coisa melhor para você. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Está amarrado, mas se a pessoa sair de bater de porta em porta, ela vai achar a igreja que pode beber, pode fumar, pode trair, pode ter umas namoradas por aí, pode ter relação íntima fora do casamento, só não pode entrar no céu. Pode tudo, mas não vai poder entrar no céu, porque você foi enganado pelo próprio Satanás. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino de Deus. Então Davi estava nessa luta, ele deu uma apaziguada. O Satanás é assim mesmo. Quando parece que você tem um alívio numa batalha, ele entrou em trégua. Se você for ver no capítulo 44, ele entrou em trégua com Saul, irmãos. Aí já vem a primeira bomba. O pastor dele morre, que é o Samuel. Eram 2 pessoas que tinham o Espírito Santo em toda a face da terra nesse tempo. Um deles morreu. Davi ficou sozinho com o Espírito Santo. Só ele, como ali aquele mediador em toda a população e Deus. E ali estava naquela luta, ele que ainda estava ali amadurecendo o fruto dele. E na antiga aliança nós temos aprendido que o Espírito Santo estava sobre o rei, o sacerdote oficial de Israel. Apesar de o Davi não ter, estar com a coroa, oficialmente ele era o rei. Mas, irmãos, o agir do Espírito Santo era diferente, não agia em todo o tempo. E agora ele vai passar uma luta aqui, irmãos, que verdadeiramente quase que ele se dizia. Olha o versículo 2. E havia um homem de Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas. Enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tem ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, e nem alguma coisa lhes faltou, todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graças aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram.
Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a minha carne, das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria aos homens que nem sei de onde vêm? Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Então aqui, Davi ele estava ali no monte, nessa redondeza do Carmelo, e ali ele estava ali, junto com os pastores desse homem chamado Nabal, que era um homem sem juízo. A palavra Nabal significa louco, né? E ele tinha uma esposa que era totalmente ajuizada. Deus permite com que pessoas completamente, realmente, se encontrem para formar um casal, e assim se completem, irmãos. E é nossa assim, né? Porque pensou, dois que são muito gastão, daqui a pouco estavam os dois falidos. Casal falido não ia sobrar nada. Os dois segura no máximo, não gasta com nada. Aí encher lá as poupanças lá, só dá lucro pro banco, e eles mesmo passando da miséria, ambos. O que não tiver nenhum, Deus permite que tenha no outro até para se completarem, irmãos. E até porque homem é homem, mulher é mulher, amém? Macho e fêmea, Deus os criou, são naturezas diferentes mesmo. E Deus permite até naqueles que busquem a Deus, que sejam diferentes, para se completarem naquilo que falta. O que falta de um vai ter no outro. Exatamente, então Deus permitiu esse casal aqui. E ele era um homem muito próximo, mas que só pensava em si. Era egoísta, não queria nem sabermos. Davi cuidou lá dos pastores desse homem. E na hora que acabou a comida deles, ele foi pedir, com toda ali, né, com toda ali a educação para esse Nabal: paz esteja contigo. O Senhor Jesus fala sobre isso. Quando nós chegarmos no lugar, nós desejamos a paz. Se a pessoa rejeitar, a paz volta para você. Amém, moços? Então ele desejou a paz, mandou lá algumas pessoas, e o Nabal, ele respondeu com toda a rispidez: mas quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Não, eu não vou tirar da boca dos meus funcionários aqui para dar para quem eu nem conheço. Só que Davi, ele estava com um exército já de 600 homens. Aqueles homens famintos. Às vezes nós não entendemos para quem que nós estamos dando não. Deus, ele prepara as coisas. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Tem gente que é assim, é pegada às suas coisas. Sabe, ela está vendo alguém ali passar necessidade e não faz nada. Quando nós não cuidamos, né, de nós mesmos e não cuidamos do social, irmãos, o social faz parte da igreja, né? São milhares e milhares de cestas básicas todos os meses que nós fazemos doações aqui no Brasil, né? O Brasil chega a 1 milhão, na verdade. Só aqui, né, no estado de São Paulo dá milhares, 20 e poucos mil cestas básicas, faz parte do social. Porque quando você não cuida do social e não cuida do templo do Espírito Santo, você está cooperando com o próprio Satanás. Mas tem que ser tudo em nome do Senhor. Aí a pessoa fica dando muito pão e peixe, e não ensina a fazer o pão e a pescar, daqui a pouco você é uma muleta. Talvez a situação mude para você, e você daqui a pouco não possa fazer mais por aquela pessoa, você que vai estar errado. Olha lá, nunca fez nada, a pessoa esquece. Ser humano é ingrato, esquece rápido o que foi feito. Rapidamente ali, né? Às vezes você está passando por um outro momento de necessidade, mas a pessoa acha que é sua obrigação continuar sendo muleta para ela. Por isso, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor, ensinando. Procura, né? Às vezes dá uma função para a pessoa. Me ajuda a dar uma limpada aqui na casa, a gente vai te dar uma cesta básica. Vamos aqui fazer uma coisa aqui, vamos fazer aquilo outro. Desde criança é bom ensinar esse caminho. Lá em casa, lá a gente ensina lá os meus filhos lá, que eles tinham lá, né? Talvez a gente, algo que já iríamos fazer, mas incentivando. Vamos melhorar essas notas, né? Vamos fazer isso melhor, vamos ter mais educação, que verdadeiramente a gente vai fazer isso que a criança quer, irmãos. Até para a criança dar valor para aquilo que está recebendo. Porque se vier muito fácil, não dá valor, irmão. Se você ensinar o caminho que a criança deve crescer, que a criança deve andar, até quando crescer não vai se desviar. Mas muitos se desviam por aí. Por quê? Porque vive como se não houvesse Deus, irmão.
Vive como se não houvesse Deus. O próprio Davi, olha o que ele diz no Salmo 14. Pega a sua Bíblia. Vamos lá no livro do Salmo, Salmo 14. Dessa natureza do Nabal que falou, não quero saber não, nem sei quem que é esse Davi. A pessoa não está entendendo que ele ali deu não para um ungido de Deus, que era a única pessoa no mundo inteiro que tinha o Espírito Santo, o representante do Deus vivo na terra, que seria o próximo rei. E que só não era rei porque o Saul não tinha morrido. Olha para quem que ele estava dando não. E fora que ele já tinha um poderio bélico com ele. Salmo de número 14. Muito fácil, o Salmo está no meio da Bíblia. Amém? Olha aqui, versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Quem que é o nécio? É o sem juízo, é o mentecapto. Já ouviu falar em mentecapto? Sabe o que é o mentecapto? Diretamente falando é mente, cabeça, capto, sem cabeça. Sem juízo. Nécio, exatamente. Mas não é só aquela pessoa que talvez tenha alguma necessidade especial. Não, mas é a pessoa que não tem juízo espiritual, que não tem a palavra, que não tem o mandamento, que não quer saber da lei de Deus para praticar. O que tem juízo é o justo, irmãos, que tem o mandamento e pratica. E o sem juízo, o nécio, o mentecapto, é aquele que não quer saber da palavra. Então ele está falando no seu coração que não há Deus. Por mais que ele até falou, oh, Senhor, eu te amo, eu te adoro, oh Deus, eu te ajudo, que canta um louvor, que faz isso, aquilo, é só barulho. Por quê? Porque não tem um mandamento, se tem um mandamento não pratica, não há Deus para aquela pessoa, porque ela faz qualquer coisa. Ela não tem o temor do Senhor. O temor do Senhor faz com que a pessoa saiba que Deus está em todos os lugares. Então ela vai fazer coisa errada? Vai fazer coisa errada, mesmo que ninguém esteja vendo? Não vai, não. Deus está aqui, está vendo? Mas quando a pessoa, eu creio em Deus, mas ninguém está vendo, a pessoa faz coisa errada, não há Deus. Não há Deus. E outra coisa, não é só não fazer. Deus, ele conhece o nosso pensamento e a intenção no coração. Exatamente. A pessoa não vai nem pensar e nem deixar um sentimento maligno entrar, irmãos. Que o diabo, ele sabe que talvez você está fugindo mesmo do pecado, que já venceu o vício, que já não está andando com coisa errada, já parou com esse negócio de pornografia, de coisa errada. Mas dentro ali, você tem um sentimento que se pudesse, você faria. Ou então, coloca uma pessoa mesmo, o diabo, para pecar contra você, porque sabe que você tem pavio curto, que você leva mesmo aquele desaforo para sua casa, que você fica com ódio, com rancor, com ressentimento. Para com isso agora. É perdoando que se é perdoado. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Levou ou não levou? Levou. Quando você não perdoa, você não está só tacando pedra na cruz, você está negando mesmo toda a mensagem da cruz. Jesus te perdoou e não ficou perguntando, por que você fez isso? Você se arrependeu e ele está perdoado, amém? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora a pessoa, ela quer uma explicação daquela pessoa que te fez mal, para perdoar? Não, você já libera o perdão. Se um dia a pessoa quiser se explicar, você fala assim, meu amigo, pode ir em paz que você já está perdoado, meu coração está limpo, pode ficar com o coração limpo. Mas se você não perdoar, se não for imediato, você vai ficar carregando aquele pecado do outro. É o lixo. O pior lixo da humanidade é o pecado. Jesus te perdoou, ele jogou seu lixo fora, mas você quer pegar o lixo do seu vizinho, do seu inimigo, daquela pessoa que te prejudicou, que te traiu, que te roubou, que te fez o mal, e quer ficar carregando com ele nas costas. E você vai trabalhar com o pecado do outro nas costas. Você volta do trabalho com ele nas costas. E você vem para a igreja com ele nas costas. Você vai dormir, está dormindo misturado com lixo. Você não tira o coração para dormir. É muita maldade. Jesus perdoou seu pecado e você não perdoa. Ah, pastor, mas o que me fizeram é muito grave. Mas a somatória de todos os nossos pecados, irmão, por mais que uma pessoa tenha feito um pecadão grande e cabeludo contra nós, ela não merece o inferno. O inferno não foi feito para o pecador, foi feito só para o diabo. Ela tem que ter o seu perdão e que ela se arrependa. Se foi um crime que ela cometeu, ela tem que pagar o preço.
Né? Perdoar não quer dizer que se a pessoa cometer um crime, ela está isenta de pagar a pena. Não existe isso, ela vai pagar a pena. Mas você fica com o coração limpo, porque Jesus te perdoou e não ficou te perguntando. E você não vai perguntar para a pessoa. Se ela quiser se explicar um dia, ela já está perdoada. Você é lançar lá no mar do esquecimento, não deixar o inimigo te enganar. É crer na onisciência do Senhor, irmãos. A pessoa fica lá, mas por que fulano fez aquilo? Ou o que eu fiz por fulano? E fica lá, talvez a pessoa já até morreu. Tem gente que tem raiva de quem já morreu, irmão. E não vive. Não vive, fica lá, Senhor, por que fulano fez aquilo comigo? E agora está aqui. Vive. Perdoem-se. Ousem perdoar, porque Deus existe. E mais, olha aqui, ó. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Verdade, irmãos. Pessoa às vezes só faz o bem porque alguém está vendo. Porque senão, se ninguém estiver vendo, se não for aparecer, se não for tirar uma foto, sabe? Para aparecer, tirar uma selfie, tira uma foto aí, ó. Vou entregar alguma coisa para alguém aqui, ó. Não, sai dessa. Deus é Deus. Tem gente que não quer saber, não. É louco, sem juízo. A palavra Nabal, né? Geralmente na Bíblia Sagrada, o nome da pessoa faz muito mesmo ali, tem a ver com o caráter daquela pessoa. Nabal é louco, e ele era meio sem juízo, totalmente sem juízo, mas Deus tem o melhor para nós. Olha o versículo 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há um justo que faça o bem. Não há um sequer, somente o Senhor. E nele nós conseguimos até melhorando um pouquinho. Mas os olhos do Senhor continuam a ser os mesmos. Continuamos a procurar os fiéis da terra para que estejam com Ele. Os verdadeiros adoradores. Por isso nós temos que estar preparados. O Davi, irmãos, ele, com aquilo que o Nabal estava fazendo, ele ficou irado. Ele já propôs no seu coração matar o Nabal e toda a família dele. Quase que ele cai no laço de Satanás, que o próprio Davi fala aqui no capítulo 4. Pega aí, ó, sua Bíblia, vai lá no capítulo 4 de Salmo. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso aí foi o Tiago que falou. Irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, foi o Paulo. Irmãos, mas Davi falou 1000 anos antes aqui, que você irá e não pecar. Como que eu iro e não peco? Irmãos, uma vontade imediata de dar um troco à altura, é natural, irmão. Na hora que você sofre algum mal, alguém faz um mal para você, um reflexo ali no seu coração maldoso, é natural, irmãos. É a ira. Mas dá para se irar e não pecar, que é o que quer dizer, que você até pensa em fazer o mal, mas não faz. Deus, ele colocou esse frio moral sobre todos os seres humanos, você não precisa nem conhecer a Ele. Nós somos espíritos viventes, vivificantes. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito que habita no corpo e tem uma alma. Esse espírito que habita no nosso corpo tem um freio moral, que nenhum ser humano faz tudo o que passa na cabeça, principalmente quando está nervoso. Para pensar uma coisa que você pensou quando você estava nervoso, que se você fizesse, se você não seria um criminoso hoje. É difícil um ser humano na face da terra, que num dia que ele foi muito irritado por alguém usado por Satanás, que ele não pensou em retrucar na mesma moeda ou pior.
Geralmente a vingança, a pessoa não quer pagar na mesma moeda. A pessoa quer fazer algo pior. Alguém pisou sem querer no dedinho do pé, a pessoa quer chutar a canela. Quer quebrar a canela. Quer quebrar ali o joelho no meio, mano. Quem já jogou futebol sabe como que é. Né? Quando alguém sem querer pisa no seu pé, você tem que se segurar. Senão você vai querer pegar o fulano, que às vezes parece que foi de propósito. Mas às vezes nem sempre foi. E mesmo que se foi de propósito, mano, cada um vai dar conta a Deus. Mano. O Davi quase cai nessa. Que naquele momento em que o Nabal falou não para ele, ele cirou. Cirou, mas Deus ali deu um tempo para ele reverter aquela situação. Deus é Deus. E nós precisamos aprender em Deus a reverter as situações, para não acabar mesmo no laço do maligno. Olha o que diz o Isaías capítulo 32. Irmãos, o servo tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, irmãos. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar nervosinho. Não adianta. Ficar nervosinho não adianta nada. É hora de você, ter aquele tempo para respirar. Como que Jesus agiria nessa situação? O Davi não tinha mais o Samuel para conversar, irmão. Mas Deus vai usar a própria mulher do Nabal, que é Abigail, para falar com ele. E Deus tinha mais do que ele pedia ali, do que ele podia imaginar. O Davi estava querendo uma comidinha para comer, irmãos. Ele acabou encontrando mais uma esposa. Amém, irmãos? Olha aí o capítulo 32 de Isaías. O versículo 6, 32, 6. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor. Mas ele estava ali, cada um procura o seu Senhor, o Nabal falou. Não, já tenho meus servos aqui, cada um procura o seu Senhor. O pessoal está com fome, é problema de Deus, não tem nada a ver com isso não. Tem gente que fala assim, onde que está Deus? Deus às vezes confere mesmo algumas habilidades a algumas pessoas, irmão. Deus usa o que Ele quer e a pessoa não usa, irmão. A pessoa está cheia de riqueza, vê alguém passar necessidade, para ele estar sobrando, está até jogando fora ali, faz festas regaladas lá de banquetes, e o outro ali passando necessidade, está amarrado em nome do Senhor Jesus, mano. Irmãos, o problema social é problema da sociedade. Se a justiça que nós praticamos não excede muito a justiça dos injustos, irmãos, nós estamos pior do que eles. Mas é muito mais fácil uma pessoa que tem pouco ajudar o outro, né? Às vezes ele tira tudo que tem para ajudar o outro, do que aquela pessoa que tem bastante fazer alguma coisa. E é assim que Deus é Deus, irmão. Amém? E Deus nunca vai deixar faltar com aquele que divide o pouco que tem, e aquele que tem muito, irmão. Vai dar conta de tudo que recebeu aqui na terra, irmão. Vai dar conta, irmão. E vai dar conta pesado se não recebeu Jesus como Salvador, irmãos. Perigo. Problema social é o problema de todos. Quando você se omite, aquele problema que estava lá no centro da cidade, daqui a pouco está no seu bairro, daqui a pouco está na porta da sua casa, daqui a pouco está entrando na sua casa. Sem contar que um não, dependendo, se a pessoa tiver muito do inimigo, irmão, aquele não pode gerar uma revolta naquela pessoa e a pessoa fazer alguma coisa contra você e contra a sua família. Mas tem que ser tudo em nome do Senhor. Não é para sair por aí também, eu vou parar em tudo quanto é esquina que tem alguém pedindo alguma coisa e sair dando. Não, não é isso. É tudo na direção de Deus. Tudo na direção de Deus. Com toda calma. Olha aqui, continuando no versículo 6. E para deixar vazia a alma do faminto. Exatamente. Não faz nada para o faminto. Os homens de Davi estavam famintos. Como tem muitas almas famintas por aí, o Nabal não estava nem aí, irmãos. E mais, continuando, em nome do Senhor Jesus, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida, que é a água. Até água negam. Hoje nós estamos uns dias que a pessoa tem até medo, né? Alguém bate na, me dá um copo de água, né? A pessoa fica até talvez com medo. Mas tem hora que Deus vai te dirigir.
para você fazer um prato para alguém, fazer algo por alguém, irmãos. Porque quando nós fazemos algo para alguém, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para quem que nós estamos fazendo. Pega sua Bíblia, vamos lá em Mateus capítulo 25. Para que nós estamos fazendo quando nós fazemos o bem? Mateus capítulo 25, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Amém? O versículo 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier à sua glória, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas serão diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Bode come com a ovelha, mas bode não é ovelha. Temos que tomar cuidado. Bode come com a ovelha. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Olha, bode obedece, o bode não obedece. A ovelha ouve a voz do Senhor e obedece. E conhece o Senhor, e do Senhor é conhecido. O bode come junto, mas fala mal. Já ouviu falar, né? Que o bode fede, né? Bode fede, ó, cheira mal. Pula seca, come no vizinho, ou macaco gordo. Pula de galho em galho. Arrebenta a cerca, vai comendo o vizinho, come lixo. Se alimenta do que não presta por aí, né? Da mesma maneira que ouve a palavra de Deus e não pratica, daqui a pouco vem uma filosofia aí que é maquinada no próprio inferno, que parece uma coisa boa, e coloca aquilo ali como dádiva de vida no coração, e parece que descobriu o universo. Você já conheceu alguém assim? Pega lá uma filosofia humana, que na verdade tem um cunho maligno, mas parece uma coisa bonitinha, florida, mas é do Satanás, irmão. Tem nada a ver com Deus, e a pessoa vive naquela filosofia, está amarrado, não precisa Jesus é bode, irmão. Come junto, mas não é ovelha. Não dá lã. Sabe, não tem o ministério da contribuição, está amarrado, mas tem, vai estar junto, mas no final não vai escapar. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. E estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, quer dizer, quando nós fazemos algo a qualquer pessoa, né? Jesus está falando aqui de pessoa que está presa. Porque que eu estive preso e foste me visitar. E Jesus está falando, quando nós visitamos um preso, que talvez tenha cometido um crime mesmo, que foi condenado por esse crime, Jesus está ali para ser despertado. Aquele faminto, aquele sedento, aquela pessoa sem roupa. Jesus está explicando aqui que tudo aquilo que nós fizemos para uma pessoa, nós estamos fazendo para ele. Porque dentro daquela pessoa, ali cada criatura, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para despertar o Filho de Deus nela também. Amém, irmãos? Olha a importância. O Nabal não quis nem saber. Muitos por aí acham que o problema do outro é do outro, mas daqui a pouco o problema do outro está dentro de casa. O problema social está chegando. Os filhos saem para a rua. Convivem na sociedade também.
né? A droga é uma realidade, hein, irmãos. Tá por aí, ó. Não quero saber disso aí, não. Aí daqui a pouco, até o filho já está ali envolvido com aquela coisa. Amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas tem que orar. Quando você perdoa e você busca por aquela vida que talvez até te fez o mal, aquela pessoa está sendo aberto o caminho dela para se converter, para ela não fazer nem mais mal para você nem para ninguém mais. Agora, quando você não ora para a pessoa e não faz o bem para aquela pessoa, aquela porta para a salvação daquela pessoa continua fechada, ela vai continuar ali com aquele peso, com aquela vida desregrada, irmãos. Sendo que por mais que ela tenha feito um mal para você, o inferno não foi feito para ela. Olha o que Jesus fala sobre o inferno aqui, ó. Versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas todo aquele que fizer o mal também vai para o inferno. Não foi feito para o ser humano o inferno, para o pecador, para o estuprador, para o sequestrador, para o adúltero. Não, foi feito para o diabo e seus mensageiros. Mas se aquela pessoa não se converter, irmão, ela vai para o inferno também. Mas Deus, ele é tão misericordioso que dá até o último suspiro que a pessoa tiver aqui na face da terra para a pessoa se acertar com Deus. Amém, irmãos? E aí Jesus explica a mesma coisa. Olha o versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer. Olha quando você não cuida do social. E tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, na prisão, e não te servimos? E ele lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse que está bem, isso é maldição. Cada situação é a oportunidade de nós respondermos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Mas Deus, ele já está nos preparando a vida eterna. Amém? Aqueles que não cumprem, irmãos, mas não importa quão longe foi, Jesus está de braço aberto para o receber de volta. Amém? E nós que já estamos aqui, primeiro tu e depois toda a sua casa se enchendo da glória de Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que ele é o Todo-Poderoso. Oh, glória. Em nome do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Para você, faz assim, ó. A glória do Senhor está caindo. Abençoa o sermão do lado. Está caindo. Abençoa o outro lado. Está caindo. E aonde essa glória chega? E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. É para você, te abençoa. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, como foi em Pentecostes. E hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Chama para você. A glória do Senhor está caindo. Ô irmão, está caindo. Olha o outro lado. Está caindo lá.
E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Se abençoa. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Isso é só vez. Pode ter certeza que a terra está cheia da glória de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, você vai crescendo de fé em fé e de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. E aonde essa glória chega? E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes? Como foi em Pentecostes? Hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão. Se prepare, meu irmão, a sua bênção. Receber. Se você não é batizado, se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo. Aponta lá para sua casa. Está caindo ali. Está caindo lá. E aonde essa glória chega? E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caindo. Irmão do lado. Está caindo. Lá para sua casa. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Feche seu punho assim, ó, e vamos dar uma rajada de glória. Ô glória! E pro Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor. A glória do Senhor está caindo aqui. No Isaías capítulo 6... ele teve uma visão do céu, onde os anjos diziam que a terra está cheia da glória de Deus. Amém, irmãos? Quem tem a visão do céu, vê que a terra está cheia da glória de Deus. Não vai ver que a terra está cheia de corrupção, de mendigo, de coisa de pindim, de coisa errada. Não, você vai ver que a terra está cheia da glória de Deus. E essa glória vai te alcançar de fé em fé e de glória em glória, porque você ouve a palavra de Deus. Amém? Vamos voltar lá no Samuel, irmãos? Vamos ver agora a intercessão da mulher de Deus, mulher sábia, a mulher que edifica a casa, em nome do Senhor Jesus. Primeiro Samuel 25, o versículo 12 agora. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a tua espada e cingiu também a sua. E subiu após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto ao saudar Nabal. Porém, ele não se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então aqui, o Davi, ele cirou, mano. Cirou de tal maneira, porque ele estava faminto, os seus olhos famintos,
Quando o não para quem está faminto e quer alimentar uma família, mas é um perigo. É um perigo. Muitas guerras e pelejas, quando tem gente que virou criminoso por causa da fome, que ou que já estava passando, ou que poderia passar. Tem gente que nem está na necessidade, mas está acabando, ela já vai fazer uma fita ali, que não sei o que lá, que eu tenho que alimentar os meus barrigudinhos, como que o outro tem, eu não tenho. Né? Aí a pessoa pergunta, por que Deus deixa essas coisas acontecer? Por que tem gente faminto na terra? Por que tem gente doente na terra? Porque o Deus, o Senhor, é o mesmo. Ele não intervém na humanidade. Ele fez o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o pecado fez separação entre Deus e os homens. Então, por isso que tem gente que anda doente, anda faminto, porque não quer saber da palavra de Deus. Mas mesmo aqueles que buscam na palavra, a santidade não traz imunidade. Mas aquele vai estar preparado, vai esperar no Senhor. Porque nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar Mesmo Davi falou isso, foi lá no Salmo 37. Ele confiava na providência divina. Por isso que com todo ali amor, irmãos, ele foi mesmo educado para pedir aquela comida para um homem que estava cheio, irmão. Ali era da tribo dele, era de Judá. Esse Nabal. Ele era, porque o Caleb era de Judá. Né? Caleb era descendente de Judá, eles eram tudo parente ali, de poucos graus, mano. E mesmo assim, ele falou, não, quem que é esse Davi aí? Filho de Jessé, já ouvi falar do Jessé, tem uma meia dúzia de filhos lá, uns guerreirinhos que andam lá com Saul, não. Será que ele não ouviu falar das batalhas de Davi? Será que a mulher dele ouviu? Como que a mulher dele ouviu e ele não? Quem que é esse Davi? Essa mulher agora ficou sabendo. Porque primeiro o recado foi lá para o Nabal negou. Mas ela, como mulher prudente, ela foi lá preparar o melhor para atender aquele pedido que o Davi tinha feito para o marido. Isso nós temos que aprender. O casamento é isso, os dois se tornam uma só carne. Por isso que Deus permite que eles sejam diferentes, para um completar o outro, que falta um vai ter no outro, irmãos. E quando acontece alguma coisa com alguém do cônjuge, acontece com o outro também. E naquele momento, na verdade, ela estava defendendo o casamento dela, estava defendendo a família dela. E olha aqui que essa mulher fez, versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 pastas de vinhos passados. E o pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Irmãos, é só, às vezes nós temos que entender que nós procuramos diretamente a Deus e alguém superior a nós espiritualmente. Tem hora de se calar, irmãos. Tem hora de se calar. Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para plantar e para colher. Tem hora de falar e tem hora de se calar. Se calou. Para o marido não tinha que falar. O marido era um perturbado. Tem gente que sabe que o marido é perturbado, irritado, e qualquer coisinha fala para o marido. Aí o marido vai querer tomar as dores e vira uma confusão. Talvez alguém cometeu um crime contra você, é melhor você já ir diretamente fazer a denúncia contra, né? Que hoje tem negócio de assédio moral, assédio sexual, que pode acontecer numa empresa. Mas vai adiantar você falar com o seu marido às vezes? Às vezes vai piorar, irmão. O marido vai querer fazer justiça com a própria mão. Você vai perder o emprego, vai perder o patrão, vai perder o marido que pode ser preso porque cometeu um crime. Vai lá, faz a denúncia e deixa o pau rolar. E vai preparando o coração. Tem gente que a pessoa que é vingativa, irmão. Tem gente que paga um boi para não entrar numa luta, mas paga uma boiada para não sair. Imagina se mexer com a mulher dele, então. Não fale. Tem coisa que é diretamente com Deus. Diretamente com Deus. E a pessoa, que isso, aquilo. Não. Ela foi aqui falar diretamente com Davi, que era o que tinha o Espírito Santo naquela época. Irmãos. É aquela mulher que recebeu o filho, né, que morreu. Ela passou pelo marido. O filho acabou de ter o filho. Né? O filho morreu. Ela passou para o marido, você vai, eu tenho uma coisa para resolver lá com o profeta. Ela não falou para o marido como o filho tinha morrido.
Ela foi diretamente falar. E quando o profeta voltou, o filho até ressuscitou. Amém, irmãos? Olha como que Deus é Deus. Porque ela não foi falar lá com o marido. Tem coisa que não adianta você falar com o seu cônjuge, ainda mais se ele for inferior a você espiritualmente, que ele não seja convertido, por exemplo. Né? Não adianta. Você está buscando a Deus e o outro não está buscando a Deus. Tem coisa que não adianta dividir, não vai ajudar em nada. Irmão. Discussão não ajuda em nada. Irmão. Nada mesmo. É só bagunça mesmo, às vezes é só coisa mesmo que não vai adiantar em nada. Falando nisso, pega a sua Bíblia, vamos dar uma olhada no que diz lá em Lamentações. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Lamentações, capítulo 3. Onde fica isso, pastor? Nós já fomos em Isaías, é um pouco para frente de Isaías. Depois de Isaías vem Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações, capítulo 3. Antes de Ezequiel. Isso. Lamentações capítulo 3. Olha o que diz o versículo 22. Amém? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm, as suas misericórdias não têm fim. Amém, Bruce? Não tem. Só a causa de nós sermos consumidos. Porque se nós recebemos aquilo que nós merecêssemos, tinha uma hora que a gente não ia estar mais aqui, não. Entendeu? Então as misericórdias de Deus. Então o que estava acontecendo? Deus, por de misericórdia, o Davi estava se preparando para ir para cima, mas deu tempo de ela preparar algo para mandar para Davi. Olha aqui, volta, agora pula para o versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio porquanto Deus o pôs sobre ele. Às vezes a pessoa tem que parar ali. Ó. É o tempo de a pessoa respirar. Poxa, que afronta. Mas você não vai responder fora da palavra. A ação de ninguém faz alguém que está bem com Deus reagir fora da palavra, muito menos com crime. Na verdade, logo em seguida já libera o perdão, irmão. Não fica carregando o lixo dos outros, irmão. Não fica carregando o pecado dos outros. O pecado do outro é problema do outro. Ô pastor, mas foi contra mim. Mas você não sobreviveu? Ah, pastor, foi uma violência. Denuncia a violência. Não estou falando para você não denunciar o crime. A pessoa que pague pelo crime. Mas já libera o perdão. Não fica ali, o que é isso? Não. Libera o perdão. Não fica carregando o pecado do outro. É perdoando o que se é perdoado. Então Jesus ele já ensina. E mais, versículo 29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Exatamente. Boca no pó é joelho no chão. Vai orar a Deus. Por quê? Deus é Deus. Quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e depois toda a sua casa. E todos aqueles que você conhece. É a sociedade. Deus quer que todos se salvem. Talvez haja esperança. Não importa o quanto uma pessoa foi longe de Deus. O Senhor Jesus ele diz, aquele que for de Deus e for até Ele, até a palavra dEle, de maneira nenhuma será lançado. Não importa onde que a pessoa foi. Aquela pessoa que cometeu um crime, que fez o mal, não merece o inferno. Merece primeiro o seu perdão. Amém, pois? Às vezes você até sabe da estrutura da pessoa e fica cutucando a onça com vara curta. Tem gente que cutuca. Mesmo sendo de Deus. Sabe que a pessoa tem pavio curto e fica lá e... Não, para com isso. Cale-se. Olha aqui o versículo 30. Dê a face ao que fere. Farte-se de afronta. Amém, pois? A gente tem que se fartar da afronta. Tem que parar com esse negócio de bagunça. Se alguém for te ferir, dá a face. Jesus falou para dar outra face. Exatamente. Farte-se de afronta. Para de confusão. Deus não é Deus de confusão, amém? Então essa mulher, ó, se calou. Não falou com o marido e foi diretamente ali preparar um
grande presente para o futuro rei de Israel. Volta lá, em nome do Senhor Jesus. Versículo 20. 1 Samuel 25, 20. E sucedeu que andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Então Davi, na hora que os homens vinham lá entregar aqueles bens, pensando que ele que tinha mandado aquilo, depois tinha se arrependido, depois de ter falado, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Davi nem queria receber mais aquilo, irmão. A pessoa quando está muito irada, não adianta querer conversa. É orar, vai orar, manda presente espiritual para a pessoa, põe a boca no pó, irmão. Talvez nós mesmo causamos algum infortúnio com uma pessoa lá, e depois quer se acertar enquanto a pessoa está irritada. Não adianta. O Davi foi ali, na hora que aqueles servos lá da Abigail chegaram lá, ele não quis receber não, mas ela estava lá atrás orando. Chegando lá no lugar lá. Em vão tenham guardado todos os bens desse Nabal aí? Não teve nenhum agravo na vida dele, e ele está me pagando o bem que eu fiz para ele com o mal. E quando a mulher chegou, olha o versículo 1, o versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Ali tinha propôs o coração matar toda aquela família, inclusive as crianças. Mas ele confiava em Deus. Primeiro ele falou que Deus queria fazer, mas tem gente que quer fazer as coisas de Deus. Irmãos, hoje Deus não é Deus de confusão. Lógico que do Senhor é a vingança, mas você fica tranquilo, irmão, que hoje Deus ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Nós temos que buscar isso. Davi estava determinado a destruir aquela família de Abigail, e ela chegou. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se a boca no pó. Mas ela já vinha lá preparando o coração. Estava preparando. E ela foi falar com o homem. E lançou-se aos pés dele e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Ela tomou ali o pecado do marido, irmão. Ela era um só com o marido, ela se colocou ali no lugar, falou que a transgressão era dela. Meu Senhor, agora não faça este homem de Beliar, a saber, Nabal, impressão no teu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Ela começou a explicar o que aconteceu. Meu marido é um maluco sem juiz, né? Mas eu não fiquei sabendo que o senhor tinha pedido, estava precisando de alguma coisa. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as piezadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente farás o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus. Ela conhecia Davi, ela tinha ouvido falar de Davi, que ele guerreava as guerras do Senhor, que todas as vitórias que estava tendo em Israel naquele tempo, quem vencia as batalhas era esse Davi, que era um guerreiro de frente de batalha, e que nunca perdeu uma unha, ou um pedaço de alguma coisa, que nunca foi preso.
Deus era com ele, Deus dava o livramento para esse homem. Só que naquele momento de ira, ele queria responder fora da palavra, mas Deus ainda deu uma oportunidade para ele, e iria fazer mais do que ele pediu, além do que pudesse imaginar. Ele pediu pão para ele e para os seus companheiros. Deus estava preparando muito mais para ele aqui. E essa mulher cheia de sabedoria, estava ali falando com ele. E mais, e levantando-se algum homem, versículo 29, para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então ela explicou, ela ficou sabendo da funda com a qual ele matou o gigante com apenas 15 anos, e agora passaram-se outros mais de 15, mais ou menos uns 15 anos já havia se passado aqui, e ele continuava sendo um guerreiro vencedor, porque eles guerreavam as guerras do Senhor, porque o Senhor era com ele. Ela conhecia a conduta dele e falou assim, e sabia que ele seria o chefe de Israel. Olha como que Deus revelou até isso para ela. Davi olhou para aquela mulher, ele viu aquilo que verdadeiramente o próprio Senhor, ele falava dele, que quando estavam procurando um tocador de harpa, para ali apaziguar o próprio Saul, olha o que falavam de Davi. Pega a sua Bíblia, volta aqui mesmo no Samuel, lá no capítulo 16. O versículo 18. Quando ele olhou para aquela mulher, ele viu tudo isso, o que falavam dele, ele viu um reflexo ali. Ele viu uma mulher ali. Olha o que falavam de Davi. Versículo 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar bem, e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com... Aquela mulher, ela estava tudo isso, né? Tocar bem não é só tocar um instrumento, a pessoa fazer algo bem, ela estava sendo uma ótima esposa, estava defendendo seu marido, estava defendendo sua prole, sua família. Era uma mulher valente, que ela foi lá falar com aquele homem que estava indo com Belial para destruir a família dela. Animosa, falando quando sabia quem aquele homem era. Mulher de guerra, foi para cima da batalha. Sisudo, ajuizado em palavra e de gentil presença, o Senhor era com ela, amém? O Davi veio ali, uma irmã em Cristo ali, uma irmã em Deus dele ali, e por isso que ele ouviu aquela mulher, e olha qual foi a resposta dele, volta lá no 25, o versículo 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu, Deus usa quem Ele quer, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvasse de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Você me livrou da minha própria mão, que ia fazer uma maldade contra a sua casa. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu fico, que nem de manhã eu comentei, eu vou comentar agora de novo, né? E nós, pastores aqui, nós temos nossas lideranças, né? Em qualquer momento a gente fala, em alguma luta, a gente fala com o líder, fala com o pastor Jair, até com o missionário defendendo do caso, né? Mas eu fico parando para pensar, o próprio pastor Jair tem um missionário para conversar, e o missionário? Um ser humano que seja acima dele espiritualmente? Não tem, irmão. Por isso nós temos que orar muito por esse homem de Deus. Da mesma maneira que ele ora muito por nós, nós oramos muito por ele, amém? Porque tem muita gente que fala dele e nunca nem soube. Eu era um deles, que não gostava dele, achava que era outro, sem vergonha, que não valia nada. Mas é quando a gente começa a saber a verdade liberta.
que era tudo coisa que falam por aí, porque o inimigo gosta de querer atrapalhar a obra de Deus. Quem produz, irmão, gera inveja, irmão. E às vezes até pessoas de outros lugares aí que deveriam cada um estar cuidando do seu quadrado, fica falando do homem de Deus, que se ele fizesse alguma coisa errada, ele ia ser o homem mais burro da face da terra. Só vive com o evangelho, irmão. Só vi, segunda-feira está lá na nossa sede do Rio, daqui a pouco faz uma reunião com os pastores, depois vai lá, terça, quarta, quinta, faz as campanhas, chega na sexta, vem para cá, fica sábado, domingo, até a tarde, aí domingo, em vez de ele voltar lá para a casa dele no Rio, que ele mora no Rio de Janeiro, ele vai fazer alguma campanha por aí. Depois, na segunda, ele vai para casa. Ou e pensa que ele fica em hotel de luxo, nada, aqui na sede, aqui ele tem lá um quartinho que ele fica lá simplesinho, se você vê, você não acredita. Né? E nas outras igrejas da Porém é a mesma coisa, irmão. Deus é Deus, irmão. Deus é maravilhoso. E o Davi, ele não tinha ninguém superior a ele. Precisou usar essa mulher aqui, porque ele tinha pedido pão, porque estava sem pão, só que ele estava sem esposa também. Porque a esposa que o Davi tinha, a Mical, quando ele fugiu lá do Saul, a Mical é filha de Saul, o Saul deu ela para outra mulher. E olha o que vai acontecer agora aqui. Versículo 34. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino, ia matar você e toda a sua família. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa. E vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Amém? Ele enviou a paz na frente para o marido não aceitou, mas a esposa aceitou e ela voltou em paz. Amém? Olha agora. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha a sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da... Olha, se calou, ela não falou nada de novo para o marido. E sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra, irmãos. Irmão, ele não se irritou, irmão. Foi meio quebrantado aquele coração. No outro dia ele melhorou da cachaçaiada que ele estava lá. Pode ver, para fazer festa tem gente que é assim, faz festa, gasta milhão. Tem gente que gasta milhão numa festa de um dia, irmão. E tem gente passando necessidade por aí. Não pode fazer nada por ninguém. Só pensa em si. Nabal era desse. Deixava o faminto, sedento com sede. E ele chegou, ela voltou para casa, ele estava lá numa festa. Fez uma festona lá. Aí no outro dia ela foi falar assim, ó. Sabe o Davi? Eu ajudei ele e os homens dele lá. Ele na hora se calou, ficou tranquilo, não falou nada. Foi quebrantado. Colocou a casa em ordem. E Deus preparou o quê? Versículo 38. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Mas ele não estava preparado para morrer, agora estava. Foi quebrantado. A mulher fez o bem, com os bens que era dele, e ele não se irritou. E depois que esse homem morreu, olha o que aconteceu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher, irmãos. O que fez? A mulher ficou viúva, agora ela pode casar. E ele fez o quê? Mandou chamar ela para ser sua esposa. Versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail, do Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomares por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Além de toda a humildade que ela já se apresentou lá na primeira vez, que viu com que Davi ali, Davi deve ter se apaixonado por ela, mas ela era ainda uma mulher casada naquele momento, e não podia ter nada com ela, mas ele viu que aquela mulher fez com que ele não pecasse, e quando aquela mulher ficou viúva, ele falou assim, ó, quero casar contigo, e ela aceitou, e na hora que ela aceitou, ela não só aceitou, como ela falou assim, não,
Eu vou aceitar, mas não só para ser sua esposa, e ainda que eu lave os pés dos seus criados. Olha que submissão. Porque os criados de Davi eram servos de Deus também, estavam ali nas missões do Senhor. Tudo que nós fizemos para os servos do Senhor por aí, irmãos, nós estamos fazendo para o próprio Senhor, irmão. E não vamos perder o galardão. Ela entendeu a missão dela. A missão da esposa é uma missão conjunta com o marido. Quando o Senhor fala de submissão, né? Tem gente que pensa que submissão é uma coisa pequena. Como que eu vou ser submissa a homem? Tem gente que pensa assim, não. Submissão também significa uma missão conjunta. Missão conjunta. O cabeça do lar é o marido. E a mulher, ela tem uma submissão. Não é só de estar debaixo, mas tem uma missão conjunta. De estar do lado. Amém, irmãos? Naquela missão. Ela entendeu que ela estava junto na missão. Que se precisasse, ela iria servir até os servos de Davi. E mais aqui, versículo 42. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas. Aí o Davi já começa a abusar um pouco também, mas isso na antiga aliança. Depois o filho dele teve 1000, misericórdia. O Shalom viveu uma época de tanta paz, que ele casou com 700 e tinha mais 300 concubinas. Põe na cabeça, ai. Hoje não pega carona não, hein? É marido de uma só esposa, esposa do seu marido até no pensamento, hein? Até no pensamento. Se entrar uma terceira pessoa no seu pensamento, já pecou no coração, vai dar conta a Deus. Tira isso, hein? Mas pensamento você não precisa falar com ninguém, viu? Porque se começar a contar pensamento para marido, misericórdia. Amém? Vai se santificando em nome do Senhor Jesus. Versículo 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Alim. Deus faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. O Davi foi ali, no momento de luto, estava passando fome. E ele sabia que Deus era galardoador, e ele foi lá com toda a educação pedir pão para quem tinha pão e o recusou. Mas depois apareceu uma mulher de Deus que foi lá, realmente lá fez ali as necessidades do Davi ali de fome, e essa mulher logo ficou viúva e ainda virou a esposa dele. Faz mais do que nós pedimos, além do que nós podemos imaginar. Amém? Esse é o Deus a que nós servimos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus para agora nos preparar para a Santa Ceia, irmãos. Como citei aqui, o João capítulo 6, versículo 53, o Senhor Jesus, Ele mesmo diz que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com Ele. Então nós devemos comer e beber do pão. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo e do sangue do Senhor. Nós não podemos deixar de comer e beber, não podemos comer indignamente. Como não é certo? O versículo 28. Examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos nos animar em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, amado Pai, é verdade. Em nome do Senhor Jesus, venha nos visitar com tua vassoura de fogo, meu Pai. Com seu fogo santo, meu Pai. A vida de cada irmão, meu Pai. Ô Senhor Jesus, o mais íntimo de cada um. Isso. Irou, mas não pegue. Aquele reflexo de um pensamento, de uma vontade de fazer o mal para quem te fez o mal. É natural. Mas nunca pague o mal com o mal. Na hora você recobra a consciência e pede a mente de Cristo. Senhor, me ajuda. Mas talvez você esteja carregando o pecado de alguém, irmão. Talvez você esteja carregando o lixo de alguém para onde quer que você vá. É agora que você abre seu coração, que você perdoa e é perdoado, que você pede perdão se você tem alguma coisa que ainda você não pediu perdão. Mas se você tiver que falar com alguém, Deus Ele vai te dar as ferramentas de você falar com essa pessoa e vai colocar a casa em ordem, para você participar dignamente da ceia que é do Senhor. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. E assim você possa não só participar da ceia, mas entrar no céu. Convida Jesus para fazer morada eterna no seu coração. Isso, viva para Ele. Ele vive para você. Pede o pensamento de Jesus no seu pensamento,
para você pensar, agir e falar de acordo com a palavra de Deus. Em toda ocasião, Deus nos dá a oportunidade de reagir de acordo com a palavra dele. E nenhuma ocasião faz um servo de Deus reagir fora da palavra. Os olhos do Senhor estão a procurar os céus da terra para que estejam com Ele, os verdadeiros adoradores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha com a tua unção do alto. Venha com a tua unção sobre cada vida de cada pessoa, Pai. Que está aqui representando uma multidão. Essa já te procurando, Pai. Já te idolatrando, já te adorando, Senhor. Já colocando a casa em ordem, Pai. Mas talvez representando um, Pai, que está tão longe de Jesus, Pai, mas ainda não tomou essa decisão, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui te buscando em espírito e verdade, como Abigail buscou pelo seu marido. E na hora que ela contou para o marido, a natureza do marido já tinha até mudado. Ele não ficou irritado por ela ter feito o bem para Davi. E logo em seguida, ele morreu. Isso, perdoe. Talvez você esteja irritado com alguém que talvez está com o pé na cova e você nem sabe. Pensou se essa pessoa morre? Ou você não se acertou com alguém, você fez algo de mal para alguém que também pode estar morrendo. Esse pode ser meu último culto, esse pode ser o seu último culto, esse pode ser o último dia, ou os últimos dias de alguém que está aqui na face da terra. Pede força para o Senhor para você colocar a sua vida em ordem, em nome do Senhor Jesus. Oh, Todo-Poderoso Cristo, vem com a tua unção do alto, Pai. Oh, pede perdão. Ele expurga até os seus pecados que lhes são ocultos. E de todo o coração você perdoa para ser perdoado. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém, pois? Graças a Deus nós fizemos a oração da fé. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pode passar o cálice em nome do Senhor Jesus. Se você tem o Jesus como Salvador, único, suficiente, você não só pode como deve participar da ceia, em nome do Senhor Jesus. Se você receber, esperemos um pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou. O manjar que nos comprou. O manjar que nos comprou. E hoje, e agora nos convida a cear. O celestial maná. Com celestial maná. Que de graça. Que de graça Deus te dá. Vem faminto. Vem faminto. Sua alma. Tua alma. Saciar. Vencear o mestre chama, vencear. Vencear o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho. Transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vencear. Vencear. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus Jesus nos manda. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Foram ao voltar na praia, então, vem no fogo peixe e Jesus que os convida. E Jesus que os convida. A ceia vir. Vencear o mestre chama, vencear. Vencear o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho. Transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vencear. Vencear. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós.
Fazer isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Pai, estamos em memória do Senhor, Pai. É a lembrança do Calvário. Esse pão consagrado não é só o pão, mas é o corpo de Cristo. Martirizado de dores, onde Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas suas feridas nós somos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus para a tua glória. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas suas feridas fomos sarados. É muita maldade não perdoar. O pior que uma pessoa tenha feito contra a tua vida, perdoe. Isso, perdoe-se em nome do Senhor Jesus. Para ser filhos do Deus Altíssimo, para ser templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo agora recebeu o corpo de Cristo, tomando posse da cura, da libertação. Jesus que te dá saúde, igreja. Pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Isso, receba saúde para a sua vida. Não importa de onde vem esse mal, se é um mal genético, um mal hereditário, herança genética, uma sequela de um acidente, algo que aconteceu, toma posse. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, é a cura. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura, que nos sara. É Ele que perdoa todas as nossas transgressões. Ele que sara todas as nossas enfermidades. Aleluia. Me canta, glorifique, igreja. Você pode pôr nessa fogueira. Você pode oferecer mais ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Me canta, maravilhoso Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Somos abençoados no teu corpo, Pai. Quando o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a tua vida. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice. E tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Esse é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, que honra e que responsabilidade, Pai. Esse cálice não é mais o suco, mas é o sangue de Cristo. O bem mais precioso já caiu sobre a terra, Pai. No passado era usado sangue de animais para cobrir o pecado do pecador, do povo de Deus. O sangue de Jesus, Ele não cobre o pecado, não cobre o seu pecado. Tem que se arrepender, tem que perdoar. Mas se você se arrependeu e perdoou, o sangue de Jesus, Ele tira o teu pecado e lança lá no mar do esquecimento. Por isso nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Pode participar do cálice do Senhor. Aleluia. Me canta, Lamará. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Abre o seu coração, começa a glorificar de todo o seu coração, de toda a sua alma. Glorifica Ele, agradece por um momento como esse. Foi Ele que te convidou. Ele te convidou não para você sair daqui da mesma maneira, não. Para você sair renovado, para você sair curado, para você sair revestido do alto, cada vez mais preparado para fazer a vontade do Pai. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo, como alguém que é preparado para fazer o bem e o ruim, em nome do Senhor Jesus. Canta lá, baixeira, toda me canta, toda lá, baixeira, me canta, maravilhoso. Churrasquinho da nossa carne, tira toda a carnalidade, todas as obras da carne. Transportados diante da tua presença. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia.
ter um verdadeiro adorador, que agora o Senhor é espírito e verdade. Como o Senhor está procurando aqueles que tais assim o adorem, pois ele é espírito. E só assim que o adora o espírito e verdade. Aleluia. Deixa a vida desse demônio se levando pelo bondade. Revista os altos, Pai, em nome do Senhor Jesus. As suas misericórdias sejam renovadas. Traz o avivamento, traz o renovo, traz a vivificação. Nós precisamos dessa vivificação. Oh, próprio Espírito Santo que vivificou o nosso Senhor. Oh, lá no inferno, que fez ele ressuscitar e viver para sempre. É esse mesmo poder, essa mesma glória que está disponível, está sobre nós, em nome do Senhor Jesus. É a lembrança do teu lado, é a mensagem da cruz que nós amamos e amamos sim, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amor proclamando. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amor proclamando. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Oh, aleluia. É o tempo de comunhão dos filhos na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, estamos encerrando essa transmissão, mas o culto vai ficar disponível. Deixa o seu pedido de oração, deixa o seu testemunho, compartilhar é amar. Coloca lá nas suas redes sociais, no status, alguém lá com curiosidade, clica no link lá e vai entrar nesse culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Coloca lá no grupo da família, ô pastor, mas minha família não gosta de participar de culto. Vai que alguém está lá, clica e gosta e começa a participar. Isso. Deixa Deus agir, mas faz a sua parte em nome do Senhor Jesus, amém? Ide por todo mundo pregar o evangelho em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, fique na graça e na paz de Deus, tenha uma ótima semana e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Em nome do Senhor Jesus.